Glória a Deus. Você que está na sua casa, pode se assentar aí também. Pegue sua Bíblia, assim como também os irmãos estão aqui, pegue a sua Bíblia, seja um livro ou abra o aplicativo no celular, para que agora a gente venha compartilhar a Santa e Sagrada Escritura do Senhor e vocês acompanhem conosco aí nas suas casas. Estamos então fazendo aquela série, sobre a ansiedade, combatendo a ansiedade, e hoje nós vamos para a terceira pregação sobre essa série, que está em Filipenses no capítulo 4. Então você pode abrir comigo aí, Filipenses no capítulo 4, nós vimos já o versículo 6, vimos o versículo 7, e hoje vamos ver o versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. No capítulo 4, no versículo 8 e 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia, glória a Deus. Bom, então, como eu tinha falado, nós estamos aí fazendo essa série sobre a ansiedade, que é um mal do século, que nós temos muitas pessoas do mundo afora sofrendo, muitas pessoas dentro da igreja que sofrem com isso, nossos irmãos na fé a quais nós amamos muito, sofrem dessa essa síndrome do pensamento excessivo, esse vício em pensar e não conseguem organizar sua mente. Nós então aprendemos um pouco sobre isso e hoje chegamos no versículo 8 de Filipenses. Se você não assistiu às outras pregações, está disponível no YouTube. Mas hoje eu vou dar uma breve repassadinha para quem não pegou os outros cultos. Nós estamos aqui então nessa série Combatendo a Ansiedade. A primeira delas foi então da ansiedade à fé, e a segunda foi um guarda para o nosso coração e a nossa mente, e hoje vamos para a terceira. Paulo então é o plantador da igreja de Filipos, ele lá em Atos 15 há um concílio, ele é escolhido junto com alguns irmãos para irem propagar o evangelho, plantar igrejas e levar uma carta a qual eles tinham decidido algumas coisas que iam ser empregadas ainda sobre o Velho Testamento para os gentios. Paulo então na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, 51, passa pela cidade de Filipos. Eles estão indo, e no Atos capítulo 16, vocês vão ver que eles oravam e queriam ir para um lugar, o Espírito Santo impedia. Eles queriam ir para outro lugar, o Espírito Santo impedia. Então numa visão, Paulo viu um homem num sonho e impedindo para que eles fossem para as regiões da Macedônia. Paulo então decide ir para a cidade de Filipos, que é ali uma das cidades da região da Macedônia. Ele sai então com Silas no capítulo 15, vocês vão ver isso, de Atos. No capítulo 16 ele encontra Timóteo, Lucas está com ele, porque Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, Lucas, o médico grego, amigo do apóstolo Paulo, ele se introduz no texto, ele diz, nós estávamos. Então Lucas estava ali com Silas, Timóteo e o apóstolo Paulo. Eles partem então para a região da Macedônia, depois dessa visão que Paulo tem num sonho. Eles vão para Filipos. Filipos é uma cidade romana, é uma província romana, vocês vão ver lá em Atos, no capítulo 16, versículo 12. E ali, então, nas regiões da Macedônia, Paulo planta a primeira igreja da Europa, na cidade de Filipos. Ali nessa colônia romana, é a principal cidade daquela região. Filipos então é a principal cidade naquela região. Apenas mais tarde, então, cerca de 10 anos mais tarde, lá por volta do ano 61 depois de Cristo, é que Paulo, preso em Roma, vocês vão ver lá em Atos 28 que Paulo estava preso em Roma, então ele teve a liberdade de estar em prisão domiciliar, A história nos conta que aqueles que recebiam de Roma esse privilégio de estar em prisão domiciliar, eles tinham uma corrente amarrada na sua perna, que estava amarrada a um soldado da guarda pretoriana, que era a guarda real, a guarda de César ali, Um pelotão especial, podemos dizer assim, Então, o apóstolo Paulo, nesse momento, tendo essa liberdade, pode receber pessoas na sua casa, os irmãos na fé estão ali com ele, a igreja de Roma está ali com ele.
A Bíblia diz em Atos 28 que ele recebe pessoas na sua casa e ele fica por 2 anos morando ali. Nesse tempo ele envia algumas cartas, que são essas: Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Essas cartas são conhecidas como as cartas das prisões do apóstolo Paulo. Essas são as cartas que, enquanto o apóstolo Paulo estava preso, ele enviou às igrejas. E Filipenses, então, é uma dessa. O propósito, o objetivo dessa carta, o apóstolo Paulo tem como, claro, dar instrução à igreja, a centralidade de Cristo sempre em todas as cartas do apóstolo Paulo, mas ele tem um motivo, que é agradecer à igreja de Filipos por, desde o começo, eles estarem participando com o apóstolo Paulo das ofertas. Então essa igreja ajudava o apóstolo Paulo nas suas missões. O apóstolo Paulo vai falar nesse mesmo capítulo de Filipenses, no capítulo 14, 15, 16 em diante, ali, versículo 15, 16, que ele agradece porque ele estava amplamente suprido, e ele agradece porque desde o começo das suas missões, a igreja de Filipos ali, desde a sua segunda viagem missionária, a igreja de Filipos foi a primeira a sempre estar apoiando o apóstolo Paulo, mandando ofertas, mandando donativos, e agora, o apóstolo Paulo preso, eles enviaram Epafrodito para lhes entregar alguns donativos, algumas ofertas que Paulo chama de uma oferta de aroma agradável ao Senhor, e que Deus vai estar suprindo as necessidades, porque Deus tem se agradado do que eles têm feito. Eles ofertavam então na vida de um missionário, de um homem de Deus, do apóstolo Paulo. Muitas pessoas então pensam que essa igreja, você pode pensar em casa, não, mas essa igreja era a principal cidade da região, ali essa igreja era rica, era bem de vida. Pelo contrário, Paulo fala aos 2 Coríntios, no capítulo 8, você pode ler em casa o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo está falando das ofertas. Paulo então fala aos coríntios: eu quero que vocês saibam qual a situação da igreja da Macedônia. As igrejas da região da Macedônia, ali onde se encontra Filipos, era uma igreja pobre, eles passavam por grande tribulação, eles passavam por grande dificuldade, grande pobreza, eles eram muito pobres, e eles transbordaram na graça de Deus e em felicidade e generosidade, que eles ofertaram tudo o que eles podiam, e até mais do que podiam, o apóstolo Paulo fala. Veja, uma igreja que tinha todos os motivos para ser ansiosos, para estarem extremamente preocupados, uma igreja que estava passando por grandes dificuldades, eram extremamente pobres, e ainda assim a graça deles transbordava no coração deles, de tal maneira que eles eram generosos, que eles eram bondosos, e ofertavam então na vida dos missionários, dos homens de Deus, do apóstolo Paulo, e insistiam lá em 2 Coríntios no capítulo 8, vai falar isso. Eles podem ver, essa igreja não está apegada aos bens materiais, não está apegada nessa terra. Mas Paulo, mesmo assim, no versículo 6 aqui de Filipenses 4, diz para eles não serem ansiosos. E hoje eu vou explicar um pouquinho por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso. Paulo, então, na carta, aconselha eles a questão da humildade, da unidade, fala sobre os falsos profetas, fala que alguns deles ali estavam pregando o evangelho por interesse. Ele fala também de 2 irmãs ali que estavam se estranhando, que tinha uma desavença. O que parece é que nessa carta essas irmãs, elas tinham um grau de importância na igreja, de visibilidade, elas eram visíveis na igreja, e estava se tornando alguns grupinhos, algumas facções, porque uns de um lado, outros do outro, por causa da briga dessas 2 irmãs. E então o apóstolo Paulo disse para elas viverem em paz, diz para elas viverem tranquilamente, nós somos um corpo em Cristo, então vamos viver dessa maneira. Paulo, então, em alguns pontos dessa carta, ele é meio duro. O apóstolo Paulo, vocês sabem que em todas as cartas dele, ele repreende, ele exorta, ele faz ali, muitas vezes ele chamou os Gálatas de loucos, né, porque de fato era necessário. O apóstolo Paulo fazia isso com amor. E então ele começa o capítulo 4, que é o seu último capítulo, não é amaciando as palavras, mas mostrando que aquilo que ele estava fazendo pela igreja de Filipos, a maneira que ele estava falando, era de fato por amar a eles. E você pode seguir comigo aí, os irmãos estão aqui, você na sua casa, em Filipenses no capítulo 4, no versículo de número 1, veja que o apóstolo Paulo começa a mudar o jeito que ele estava falando antes nos outros capítulos. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudades, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Veja que o apóstolo Paulo então se dirige a eles como alguém que ele ama e não só ama, ele tem saudade também desses irmãos que estão ali.
Paulo, preso, não tinha noção, então, nesse momento que iria morrer, ele envia suas cartas, ele diz, eu quero que em breve eu possa ver vocês, eu quero que em breve eu possa visitar vocês, e assim também ele fala à igreja de Filipos, dizendo que eles são a coroa deles, que eles são o galardão dele no céu, que então, quando ele estiver no céu, as igrejas, as obras que ele fizer servem como de coroa para ele, na glória. Em seguida, o apóstolo Paulo vai dizer ali no versículo 2 sobre essas duas irmãs, então, que é Evodia e também Sintique. Essas duas irmãs, elas tinham alguma desavença e Paulo começa a falar para elas viverem em paz. Mais adiante, Paulo vai exortar, dizendo que eles devem, então, viver de maneira que todos vejam a maneira amável que eles vivem, a maneira que eles se portam. E no capítulo 4, versículo 4, vocês que estão seguindo comigo, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E por conta do apóstolo Paulo repetir algumas vezes nessa carta sobre alegria, sobre se alegrar no Senhor, nos dando aqui o ensinamento valioso de que a alegria não está nas coisas, mas está no próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que essa carta é a carta da alegria, mas a grande verdade é que esta é uma carta escatológica, é uma carta que nos traz esperança, é uma carta que vem para nos fortalecer na fé, porque o apóstolo Paulo repete 10 vezes acerca da vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele glorioso e terrível dia do Senhor, glorioso para alguns, mas terrível para outros. E Paulo então escreve às igrejas como nós que aguardam o dia do Senhor, como algo para nós termos esperança, nós largarmos as coisas dessa terra, o foco nas coisas dessa terra e termos esperança, porque o Senhor vem. Então é uma carta escatológica. Quando chegamos no versículo 6, que foi a primeira pregação que nós vimos nessa série de pregação, já estamos na terceira, ele diz assim, sigam comigo aí: não andem ansiosos por coisa alguma, nada nesse mundo pode fazer com que sejamos ansiosos. Mas como o apóstolo Paulo, se nós temos inúmeras preocupações, pensa uma igreja passando por tribulações, extremamente pobre. Naquele dia nós aprendemos um pouco sobre isso e nós podemos hoje seguir adiante para ver quais são as características então de alguém que consegue combater a ansiedade. O apóstolo Paulo continua dizendo: mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso. Troquem as suas preocupações, o tempo que você fica preocupado, que você fica pensando em todas as coisas terrenas e você perde a paz, troque esse momento de preocupação por momentos de oração a Deus. E olha, não esqueçam de suplicar ao Senhor, não esqueçam de agradecer ao Senhor, porque muitas vezes nós como filhos pedimos, choramos e contamos tudo de errado que fazemos e tudo o que nós queremos, mas esquecemos de agradecer a Deus por todas as coisas que Ele já tem nos dado. Nós nos focamos em dores, em problemas, em muitas coisas que passamos, nas dificuldades diárias, e esquecemos que Deus nos deu a salvação e Ele é gracioso conosco. O texto então no versículo 7, que foi a segunda pregação, diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Assim como a alegria está em Cristo Jesus, essa paz de Deus que excede todo entendimento também está em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus nos disse que nos deixou a paz, uma paz que o mundo não conhece, não da mesma maneira que o mundo pensa, que o mundo age, mas uma paz dele, uma paz que o mundo não conhece, uma paz espiritual. E o texto está dizendo aqui que se nós orarmos, suplicarmos, nós termos intimidade com o Senhor, nós estarmos próximos do Senhor, então o resultado é que a paz de Deus. E nós vimos então nesse dia que nós temos paz com Deus, por conta do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje nós comemoramos a sua ressurreição, a Páscoa cristã, diferente da Páscoa judaica, e através então da morte e ressurreição de Jesus, nós que éramos inimigos de Deus, que tínhamos sobre nós a ira de Deus, hoje temos o amor, graça, bondade, paz, misericórdia. Nós temos paz com Deus, e se orarmos, se formos íntimos dele, nós que temos essa paz com ele, somos amigos dele, hoje então podemos experimentar essa paz interior. E Paulo fala aqui que ela excede, ela ultrapassa o nosso intelecto, o nosso entendimento. É algo que a nossa mente não consegue explicar. Que por mais que todas as coisas ao nosso redor estejam maus, mas a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. E ela guarda, e a palavra guardará aqui é como um guarda armado no grego, guardando o nosso coração e a nossa mente. Então, por exemplo, assim, na pregação eu citei: você está ali, o teu coração e a tua mente, a ansiedade e as preocupações querem invadir a sua mente, está ali a paz de Deus, como um guarda armado na porta. Quem é você? É preocupações, não vai entrar. É ansiedade, não vai entrar.
é o desejo das coisas materiais, não vai entrar. A paz de Deus, quando você tem comunhão com Deus, está ali como um guarda armado, na porta do nosso coração e da nossa mente, nos guardando. E tudo isso só é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A consequência, então, da oração e da intimidade é experimentar essa paz. É experimentar esse dom de Deus. Mas a paz é um dom de Deus. Todas essas coisas são virtudes de Deus para aqueles que estão íntimos. Mas nós temos responsabilidades de estarmos próximos do Senhor, de estarmos em oração e súplicas e ação de graça, apresentando nossos pedidos a Ele. E Paulo vai continuar dizendo mais algumas coisas. A primeira, então, forma de combater a ansiedade é oração. E Paulo vai falar nesses 2 versículos a segunda e a terceira coisa, maneira, atitude que nós devemos ter para então estar vencendo esta ansiedade, esse período da nossa vida que nós temos uma insegurança, que nós temos dúvidas, que nós temos preocupações excessivas e muitas vezes nós desanimamos, muitas pessoas chegam até a depressão. O apóstolo Paulo, então, ele vai continuar dizendo no versículo 7, vocês podem seguir comigo que nós vamos ver aqui todos esses pontos do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 8, aliás. Do versículo 8 adiante, hoje nós vamos ver, que é a terceira parte dessa série de pregações combatendo a ansiedade, que tem como título Pensem e ponham em prática. Vocês vão ver que esses são 2 princípios que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, que nós devemos pensar em algumas coisas e praticar estas coisas, e é isso que nós aprenderemos no dia de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Sigam comigo então ali, Filipenses no capítulo 4, no versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, veja que o apóstolo Paulo está dizendo assim, tá bom, orem, experimentem a paz de Deus, mas sigam em frente, daqui para frente ajam assim, procedam assim, finalmente, irmãos, daqui para frente. A palavra grega, ela tem como ideia de daqui para frente. Você ora, está combatendo a ansiedade, você experimenta a paz de Deus, você é íntimo dele. Então agora eu vou dar mais um conselho para vocês, daqui para frente, já que vocês oram, já que vocês escutaram, já que vocês aprenderam, vocês têm algumas atitudes a tomar. Vocês têm mais algumas atitudes para tomar, não para complementar na paz de Deus. Paulo não está falando aqui, se vocês fazerem isso, vocês vão ter a paz de Deus. Não, pelo contrário, se vocês então pensarem nessas coisas, vocês vão ajudar Deus a dar a paz para vocês. Não, não é isso. A paz é um dom de Deus. Se você ora, tem intimidade com Ele, você desfruta disso aqui. Mas Paulo dá algumas atitudes que nós devemos ter daqui para frente. O que acontece é que Paulo vai falar agora no âmbito dos nossos pensamentos. Paulo estava falando da oração, da atitude de orar, de ter um tempo com Deus. Agora Paulo vai falar que às vezes não é só falta de orar, às vezes não é só falta de suplicar, às vezes não é então só simplesmente o tempo que você tem com Deus e que você não tem apresentado os seus pedidos a Deus. Tem pessoas que passam inúmeras horas só apresentando pedido a Deus, e às vezes até agradecem, oram, mas pessoas que passam o seu dia pensando em coisas que desagradam a Deus e pensam que quando chegarem na noite, orarem e vão ter intimidade com Deus. Não, marquei com Deus 11 horas da noite, então 11h01 eu estou lá e Deus vai descer e vai invadir, e eu vou ter paz, eu vou sentir esse poder de Deus, eu vou sentir a glória de Deus, depois de um dia passando, pensando todo tipo de bobagem, e a TV, as redes sociais, tudo que está à nossa volta, está nos bombardeando de todo tipo de imundícia, e muitas vezes nós somos bombardeados, e nós gostamos muitas vezes de passar muito tempo nas redes sociais, nós queremos nos focar na TV, nós queremos nos focar nas notícias, em livros que não trazem nada de bom para nós, e o que acontece então é que quando nós vamos orar, nós pensamos assim, não, agora eu marquei o horário com Deus aqui, a paz dele vai vir, o poder dele vai vir, vai se manifestar em mim, e não é isso que acontece. A prática da oração é uma coisa constante na vida do crente. É uma coisa que tem que ser constante na vida do cristão. Tanto que o apóstolo Paulo também diz, orem continuamente, orem em todo tempo. Nós devemos estar o dia todo pensando nas coisas do alto, refletindo nas coisas do alto, para que então, quando nós estivermos sozinhos com Deus, a presença dele já está em nós, nós só vamos desfrutar ainda mais de bons momentos a sós com Deus. Então ele diz, daqui para frente, qual é a maneira que vocês devem agir? Daqui para frente, qual é a maneira que vocês devem pensar? Paulo ele vai dar uma lista de virtudes que elas estão ali
elas estão na verdade ligadas com o que diz lá em Gálatas no capítulo 5, no versículo 22 e 23. Como elas são virtudes do alto, elas são virtudes espirituais, elas estão ligadas ao fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Toda essa paz, todo esse amor que nós podemos ter com Deus, toda essa vida espiritual depende de que nós tenhamos a virtude do alto. Nós temos o dom, é certo. Nós temos a fé, é certo. Deus derramou a salvação sobre as nossas vidas, a graça sobre a nossa vida, mas muitas vezes nós temos a dificuldade ou temos deixado de lado a prática das virtudes espirituais. Como deve ser a vida do cristão. E o apóstolo Paulo vai falar então sobre essa batalha que acontece no nosso pensamento e qual a maneira que nós temos a seguir para combater ainda mais essa ansiedade. Muitas vezes não é a falta de oração, mas é a falta de pensar nas coisas do alto. Tudo isso, então, você orar, você suplicar, você agradecer a Deus, você sentir o poder de Deus, tudo isso reflete no você viver uma vida diária pensando nas coisas e exercitando essas virtudes espirituais que o apóstolo Paulo vai começar a falar em seguida. Então, finalmente, daqui para frente, ele continua dizendo, sigam comigo aí, tudo que for verdadeiro. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, e a palavra verdadeiro aqui no original, no grego, ela está em oposição à mentira. Então, tudo que for verdade, tudo que vem da verdade, em oposição ao que é falso, ao que é mentira. E para nós entendermos o que é verdade, o Novo Testamento nos dá a ideia de que a verdade é o Evangelho, é a palavra de Deus. Jesus nos diz lá em João, no capítulo 17, versículo 17, as seguintes palavras: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O nosso Senhor Jesus estava orando ali na sua oração sacerdotal por nós, os cristãos, aqueles que ele resgatou com o seu sangue. Ele estava orando pelos apóstolos, pelos discípulos que estavam ali, e ele diz assim: eu não oro apenas por eles, eu oro também por aqueles que vão crer através da mensagem deles. E hoje nós que estamos estudando aqui a carta do apóstolo Paulo, podemos crer por conta dessa mensagem que veio através dos apóstolos, e hoje nós temos esses escritos. Então a palavra de Deus é a verdade, mas veja que interessante, o mesmo livro, João, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte texto, o seguinte versículo: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. O texto fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava com Deus desde o princípio, ele é a palavra de Deus e ele é Deus. Então, quando Jesus fala, Pai, os santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele está falando dele mesmo. Eu sou a palavra, eu sou o verbo vivo. Jesus é a palavra de Deus. Então, quando fala aqui, tudo que for verdadeiro, tudo que vem da verdade, tudo que é de acordo com a verdade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maneira que nós devemos agir deve estar de acordo com a verdade, e a verdade é o nosso Senhor Jesus. Tem mais versículos para provar isso aqui. João 8, 31 e 32, Jesus está se dirigindo aos judeus, e ele diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecerem firmes na minha palavra, ele diz, e conhecerão a verdade, e ela os libertará. Muitas pessoas usam esse versículo dizendo assim, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar, e usam isso num termo geral, dizendo assim, você foi enganado. Quando você descobrir a verdade, então você vai ser liberto dessa mentira. Isso é verdade? É verdade. Mas o texto está falando de Jesus. O texto não está falando de alguém que mentiu para você, ou de um conhecimento que você não tinha, que você foi enganado, então quando você descobriu que era errado, descobriu que era falso, você foi liberto daquilo ali. Isso é verdade, você é liberto. Mas o texto não está falando de verdade no geral, de verdades, mas está falando da verdade, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Mais à frente, no versículo 34 ao 36, desse mesmo capítulo de João, capítulo 8, ele diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade,
Todo o que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Olha só, ele falou que a verdade é que liberta, né? Ele falou que se você conhecer a verdade, ela vos libertará. Olha o que ele diz agora. Portanto, se o filho os libertar, de fato vocês serão libertos. Quem é a verdade? Quem é a palavra de Deus? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João, no capítulo 14, no versículo 6, vai enfatizar ainda mais e de maneira mais clara isso. Ele diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pensem em tudo que é verdadeiro. Veja bem, tudo que for verdadeiro em oposto à verdade, qual a maneira que você deve agir? Tudo que você for fazer na sua vida, você deve pensar assim: está de acordo com Jesus? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a verdade de Cristo? Está de acordo com o meu Senhor e Salvador? Então, esse texto está falando disso. Se você no teu dia a dia, isso é uma virtude espiritual, é algo espiritual que adentra o nosso ser através da obra do Espírito Santo. A palavra de Deus nos santifica. O nosso Senhor Jesus já nos libertou. Muitas pessoas oram assim: Pai, me liberta, eu preciso de libertação, e tem cultos de libertação. Mas como assim? A Bíblia diz que conhecerão a verdade e ela vos libertará. Se você conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te libertou. Se o Filho te libertar, você é liberto. Se você foi resgatado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você é liberto. Então você não deve mais orar pedindo libertação para Deus, porque Jesus já nos libertou. Você deve orar assim, dessa maneira: Pai, me ensina a viver livre. Me ensina a viver em liberdade. O Senhor me chamou para a liberdade, não para a libertinagem. O Senhor nos trouxe para essa vida de liberdade, de adorar, de comunhão, de intimidade, de oração, de súplica e ação de graça ao Senhor. Agora me ensina a viver livre. E eu devo então estar de acordo com essa verdade, diariamente a prática da oração, da súplica, da ação de graça, para experimentar essa paz e chegar até o ponto de você ter na sua mente estas coisas que são ligadas à verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que estiver de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo aqui. Ele continua falando de outra virtude. Você pode ler comigo aí, que ele cita várias, inúmeras, e cada uma nós vamos ver hoje. Ele diz assim: tudo que for nobre. Algumas Bíblias pode estar assim: tudo que for digno. E a palavra grega aqui no original, ela é de fato, nas línguas originais, é de fato isso: honesto, honroso, respeitável, digno, algo nobre, algo que podemos colocar até como digno de louvor, que o significado também tem a ver com isso. Essa palavra é usada algumas vezes no Novo Testamento. A primeira delas, algumas vezes no Novo Testamento, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 8 ao 11. Diz assim, veja bem, é usada 2 vezes nesse mesmo texto: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. O apóstolo Paulo diz que o diácono deve ser alguém, aquele que auxilia os pastores, que auxilia na igreja, que fica com os trabalhos na igreja, ali, os trabalhos em questão social da igreja. Ele deve ser alguém digno, deve ser alguém experimentado para depois estar no ministério. Mas o texto continua dizendo assim: as mulheres igualmente sejam dignas. É a mesma palavra grega usada aqui no texto. Não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Paulo usa aqui para as mulheres e para os diáconos, mas também em Tito, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeitos, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Paulo agora, aqui nesse texto de Filipenses, ele aplica a todos os cristãos. Se ele já tinha falado para os diáconos, para as mulheres e para ensinar os velhos, agora ele aplica a todos os cristãos.
honroso, o que é nobre, o que é digno, desta maneira, é esta virtude que você tem que ter. É essa virtude que nós, como cristãos, devemos ter. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, ele diz algo muito interessante aqui, sobre essa questão de viver de maneira honrosa, de maneira digna. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós temos um ministério. Deus, ele nos chamou para um propósito. Ele nos chamou com o ministério da reconciliação. Ele nos chamou para viver de maneira digna desse ministério. Digna da vocação que nós somos chamados. Será que nós, no nosso dia a dia, nós podemos dizer então que temos vivido de maneira digna? Nós podemos dizer então que se nós olharmos para a nossa vida, quando nós, no final da noite, nós nos ajoelhamos para orar e daí vem a súplica, vem os agradecimentos, vem aquela lista enorme de pedidos de oração. Pai, eu sofro, eu estou com ansiedade, estou com preocupações, mas será que eu posso refletir? Como Paulo fala aos Coríntios, analise o homem a si mesmo. Eu posso olhar para a minha vida e posso dizer, eu vivo de maneira digna da vocação que eu fui chamado. Eu tenho vivido dessa maneira. Pai, o que está acontecendo que a minha mente está sendo tomada por preocupações e ansiedade? Porque eu não tenho experimentado esta paz que a Tua palavra propõe? Se eu tenho vivido de maneira digna, se eu tenho vivido de acordo com a verdade, mas será que algum de nós podemos de fato falar desta maneira? Será que a maior parte do nosso dia nós ficamos sendo bombardeados pela TV, pelas redes sociais, por toda essa imundície que nos cerca? Ou será que nós vivemos com essas virtudes que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Essa palavra que é direcionada aos diáconos, às mulheres, aos velhos, e agora ele direciona toda a igreja. Vivam de maneira honrosa. Tudo que for nobre, tudo que for honroso, tudo que for digno. E Paulo vai continuar dizendo, tudo que for correto. A palavra grega usada aqui, ela remete a algo justo. E algumas traduções, algumas bíblias vai estar escrito exatamente isso. Tudo que for justo. É alguém que obedece os mandamentos do Senhor, que tem um relacionamento de obediência a Deus, que ama o seu próximo por conta de ser obediente a Deus. Então ele é justo com o seu próximo e ele é justo consigo mesmo. Não é uma pessoa que quando ora fica se vitimizando na presença do Senhor. Não é uma pessoa que fica se fazendo de vítima na presença de Deus. Pai, como eu sofro. Eu sou uma pessoa tão boa, mas eu tenho sofrido. Não, ela não se faz de vítima. Ela sabe que ela é pecadora e que só vai encontrar essa paz, só vai poder combater a ansiedade. Ela é justa com ela mesma, ela é justa no que ela está falando com Deus, ela é justa com as pessoas e ela busca cada vez mais agir dessa maneira. São virtudes espirituais. Então, através da oração, através do vínculo espiritual com Deus, nós podemos experimentar essas características, essas virtudes de uma pessoa que é justa. E de fato, nós não devemos só agir como pessoas justas, mas nós somos justos perante Deus. Daí tu vai pensar assim, mas como eu que sou pecador sou justo perante o Senhor? Como eu que peco diariamente, e mesmo que você saiba a resposta do que eu estou falando aqui, ainda assim, você tem que ser sincero, que nas suas orações você tem que olhar para Deus e dizer, Pai, por mais que foi por conta do sacrifício de Cristo, como aconteceu essa maneira que o Senhor conseguiu depositar a justiça dele em cima de mim e agora me vê como justo? É algo espetacular, é algo esplêndido, é algo gracioso e bondoso. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 21 ao 24, vai dizer assim, Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por conta do sacrifício de Cristo Jesus, nós que temos o dom da fé derramado por Deus, nós que cremos, temos a oportunidade, o privilégio de sermos justificados através de Cristo Jesus. Então, perante ao Pai, nós somos justos. Deus, quando olha para mim e para você, por conta do sacrifício de Cristo, Ele nos vê como pessoas justas.
E o texto está nos dizendo aqui tudo que for correto, tudo que for justo. Então, nós não só somos santificados, justificados na presença de Deus, através da palavra nós somos santificados, mas agora nós somos justos perante ao Senhor através do sacrifício de Cristo, e nós devemos viver como pessoas justas, como alguém que é de fato justo na presença de Deus, alguém que é obediente a Deus, alguém que é livre agora para obedecer a Deus. É isso que o texto está nos falando aqui. Glória a Deus ou não? Aleluia. O texto continua dizendo assim: tudo que for puro. E veja que é interessante Paulo colocar essas palavras aqui. Tudo que é honroso, é obediência a Deus. Eu sou justo com meus irmãos. Tudo que é correto, eu sou obediente a Deus. Parece que tudo se engloba na mesma coisa, né? Todas essas virtudes parece que é a mesma coisa. A verdade é algo bom, é algo honroso, é o nosso Senhor Jesus. Correto, justo, honroso, é algo digno. E agora Paulo vai falar que tudo que é puro, mas a palavra grega nos remete a uma pureza moral, uma pureza que a palavra aqui é purificação. O que acontece é que essa palavra era usada por pagãos que faziam oferendas aos seus deuses, então eles separavam um sacrifício, uma oferenda a seus deuses, e eles, achando que os seus deuses então eram santos, eles separavam esta oferta para os seus deuses. Daí surgiu a palavra santidade. A palavra santidade significa separado. O que o texto está dizendo aqui: tudo que for puro, tudo que for santificado, tudo que for separado para Deus. Os pagãos usavam essa palavra lá para os deuses deles, mas nós sabemos que o nosso Deus é santo, e hoje nós que somos santificados, estamos sendo santificados, significa que estamos sendo separados para Deus, estamos separados como uma oferta, como um sacrifício a Deus. Deus tem nos separado para Ele. Então a palavra aqui é santidade, purificação, palavra que também era usada na purificação, ali quando iam para o templo, então tinha que passar pelo ritual de purificação para estar então indo oferecer sacrifícios a Deus. Tiago capítulo 4 versículo 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. É isso, exatamente essa palavra de Tiago remete, reflete ao que o texto está dizendo aqui. Tudo que for puro, é desta maneira, é esta virtude que nós devemos ter. Nós muitas vezes nos afastamos do Senhor. Eu vou ler de novo o texto para você entender. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Através da oração nós podemos nos aproximar de Deus, estar próximos, íntimos dEle. Então, pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, exatamente, a ansiedade deixa-nos confusos, com a mente dividida, as preocupações, e não só as preocupações. O amor a esse mundo, o amor ao dinheiro, faz com que nós não sabemos de fato quem nós seguimos, e nós temos a mente dividida. Purifiquem o coração de vocês. É dessa maneira, tudo que for puro, purifique o seu coração. E 1 João no capítulo 3, versículo 3 diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que tem a esperança em Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo, que é justificado, foi tornado justo na presença de Deus, purifica a si mesmo, purifica-se a si mesmo, porque Deus é puro. Paulo está falando aqui de virtudes espirituais, do fruto do Espírito, de algo que só o Espírito Santo age em nosso coração. E ele continua dizendo no texto, dizendo assim, sigam comigo aí: tudo que for amável, veja como tudo isso se encaixa ao fruto do Espírito. Tudo que for amável, a amabilidade, tudo que for amável aqui, o grego no original ele remete a algo que atrai amor. Algo que é amável é algo que atrai amor. Como é uma virtude espiritual, nós entendemos então que Deus, Ele derrama dons sobre as pessoas. A Bíblia vai dizer que todo dom perfeito vem de Deus. Todo dom perfeito vem do alto. E o que acontece então é que quando você olha para as pessoas, há características espirituais, há características nas pessoas que fazem com que você ame elas, que atrai amor.
Sabe quando você olha para uma pessoa, é uma pessoa que transmite paz, que é uma pessoa que é temente a Deus, que é uma pessoa que está em santidade, é uma pessoa que você olha assim, você sente aquele desejo de amar ela, de estar próximo dela. Ela é uma pessoa amável, não é uma pessoa, muitas pessoas distorcem esse termo aqui, que quem é amável é aquele que não discute com ninguém. É aquele que concorda com tudo o que você falar, ele vai concordar contigo. Não, isso não é amável. E não está nem perto de ser uma atitude espiritual. Uma pessoa amável é aquela que desperta o amor das pessoas, que cativa o amor das pessoas. Mas é lógico, aqueles que estão contra a palavra de Deus, provavelmente a pessoa que é amável, ela vai cativar ódio nas pessoas, né? Mas não por causa do que ela é, mas por causa de quem as pessoas são. Então essa característica, essa virtude espiritual é quando Deus, as coisas, as bênçãos de Deus estão em nós e nós somos amáveis, então. Você olha, porque Deus é amor, e quando você olha para alguém, você vê características da pessoa de Deus e ela se torna alguém amável. Tudo que tem a ver com Deus, que está na humanidade, torna as pessoas amáveis. A natureza, você vê a obra de Deus, a Bíblia diz em Salmos que a natureza proclama a glória de Deus. Não tem como você não olhar para a natureza e não amar um animalzinho na natureza. Você não tem como não amar, olhando a beleza de Deus. Você não tem como não amar as pessoas quando você olha para os seus irmãos e você diz assim, você pensa assim: esta pessoa é gerada por Deus, essa pessoa é criação de Deus. Os olhos, o nariz, o cabelo, todo o corpo, todas as nossas veias, é tudo feito por Deus, é tudo criado por Deus, é a bênção de Deus nas nossas vidas. Então, a característica de Deus que está na humanidade, as características de Deus que está na humanidade, fazem com que a gente veja as pessoas que estão ao nosso redor e nos maravilhamos e nós amamos aqueles que estão ao nosso redor. O texto continua dizendo, outra característica espiritual: tudo que for de boa fama. E literalmente o texto está dizendo aqui no grego que soa bem. Que soa bem, é algo de boa fama, é algo que quando você escuta soa bem, é o falar favorável, é algo então que o cristão deve cultivar. E o texto aqui de maneira nenhuma está falando que você deve se importar com a opinião das pessoas a respeito de você. É importante, mas não é isso que está em primeiro lugar. Tudo que for de boa fama é algo que o cristão deve cultivar como uma atitude espiritual. Então, o cristão deve cultivar uma boa fama entre as pessoas de fora da igreja. O pastor, uma das características do pastor é essa: que os de fora não podem ter nada contra ele. Não está falando de perseguição, não está falando de calúnia, mas ele não deve, o cristão, não só o pastor, mas o cristão como um todo não deve fazer nada lá fora que envergonhe então a moral que ele tem, que envergonhe a fama que ele tem como cristão. Por quê? Se o que nós fazemos lá fora vai nos envergonhar, mas vai recair sobre Cristo, aqueles crentes. E eles vão na igreja e olha o que fazem aqui fora. Então o cristão tem que cultivar tudo que é de boa fama. Lá fora o cristão deve ser visto pelo povo como alguém que soa bem. Alguém que tem uma boa fama. E não só perante ao povo, mas perante Deus em primeiro lugar. Porque o que é mais importante para nós é termos uma boa fama perante Deus. Vocês se lembram que Jesus falou de homens que vão chegar na presença do Senhor e vão dizer: mas eu curei, mas eu expulsei demônios, mas eu preguei em teu nome. E Jesus falava assim: afastem-se de mim, porque não vos conheço. Vocês não são famosos para mim, nem cheguei a conhecer vocês, nem ouvi falar de vocês. Claro, vocês entendem o texto, né? Jesus conhece todos. Eu não conheço vocês, vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Tudo que for de boa fama quer dizer de tudo que o cristão cultiva no dia a dia na sua vida. A fama, a impressão que as pessoas têm do cristão. É óbvio, o cristão vai ser caluniado, vai ser perseguido, mas não vai ser pelo que ele faz, não vai ser pelo que ele é, vai ser porque as pessoas são más e querem inventar alguma coisa para nos desmoralizar como cristão. O texto de Atos, no capítulo 2, no versículo 46 ao 47, nos fala algo muito importante da igreja desde o começo. Ele diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Veja que interessante isso. A fama da igreja naquela época era uma fama que, quando as pessoas lá fora viam eles, a igreja caía na simpatia deles. Era uma igreja amável, uma igreja ligada à verdade, uma igreja pura, cristãos que têm essas virtudes que, de fato, o texto aqui de Filipenses está falando, as pessoas lá fora vão querer estar próximo. É óbvio, mais uma vez eu estou falando para você, a perseguição vai vir, vai ser caluniado, mas não vai ser pelo que você fizer. O cristão lá fora vai ser alguém que o povo vai saber que ele é. E até aqueles que te caluniam, aqueles que ficam contra você, aquele que faz fofoca contra você, por conta da sua maneira de agir, por conta da sua boa fama, de você ser justo, de você ser honesto, de você ser puro, de você fazer tudo que está de acordo com Jesus, até ele vai ter que confirmar que você não é uma pessoa má. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 diz assim, olha que interessante: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro está falando aqui, até o pagão vai ter que glorificar o Deus que você acredita por causa das tuas boas obras. Até aqueles que te caluniam, aqueles que difamam você, aqueles que ficam contra você, aqueles que te perseguem, aqueles que te humilham, aqueles que tentam te denegrir a sua imagem lá fora, até eles vão ter que ver que você é um homem e uma mulher de Deus. Até eles lá fora vão perceber isso. E o texto continua dizendo, ele falou agora, tudo que for de boa fama, e agora ele insere então a sua lista de virtudes. Ele diz assim, se houver algo de excelente, e a palavra excelente aqui é exatamente isso, virtude. Em alguma Bíblia vai dizer, vai ter esta palavra como virtude, é uma bondade moral. Todas as anteriores, todas as qualidades anteriores são essas virtudes. Tudo que for dessa virtude, se houver algo de excelente, se houver algo que há virtude, ele está dizendo todas essas características anteriores são essa virtude. Se você ter essas características, se você agir dessa maneira, pense nessas coisas, ajam dessa maneira, que é isso que Deus quer de você, é essa virtude, é essas virtudes que Deus quer que nós tenhamos. Todas as anteriores são qualidades espirituais, são virtudes da moral de Deus, são virtudes que só o cristão pode alcançar. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4 ao 7, diz assim, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Essa lista que nós vimos até agora são virtudes. O apóstolo Paulo fala assim, acrescente a sua fé, a virtude ao conhecimento ao domínio próprio à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade, a fraternidade e o amor. Nós temos a fé verdadeira, nós somos santificados perante o Pai, nós temos paz com Deus, mas diariamente, muitas vezes nós esquecemos que nós temos virtudes a seguir, que nós temos virtudes a maneiras de agir lá fora. Então, nós temos a fé, mas não esqueça, você que crê, acrescente a essa fé essas virtudes. Acrescente diariamente, eu creio, então mostre diariamente essas virtudes. O texto continua dizendo assim, ou digno de louvor, algo que recebe aprovação dos homens. E o texto não está falando aqui que você deve buscar o louvor dos homens, mas se há algo que é digno de louvor perante Deus, é aprovado perante Deus e é também perante os homens, é nessas coisas, essas virtudes que vocês devem ter. Se as pessoas veem que é correta, que está parelhado com a vontade de Deus, se Deus vê e tudo que for digno de louvor, tudo que é algo que Deus aprova, que Deus pode olhar para mim e para você, e eu quero que vocês pensem, imagine você orando, e Deus olhando para a sua oração, olhando para as tuas obras diárias, olhando para o teu procedimento diário, olhando para tudo que você faz diariamente, e Ele olha para você e diz assim, aí de fato está um homem e uma mulher que é digna de louvor.
que é alguém que é digno de elogio, que é alguém que é digno de ser louvado pelas pessoas que estão ao redor, que as pessoas veem que tem um bom procedimento, eu digo e repito de novo, mesmo aqueles que te caluniam, mesmo aqueles que falam mal internamente, eles sabem, eles podem não admitir, mas eles sabem que você é alguém que faz obras que glorificam a Deus, que são dignas de louvor. E o versículo termina dizendo: pensem nessas coisas. Pensem nisso, a batalha está na nossa mente, a ansiedade e as preocupações vêm na nossa mente, nos tiram essa paz de Deus, nos tiram esses momentos de oração, e nós passamos o dia inteiro sendo bombardeados por todas essas imundícias da TV, do rádio, das redes sociais. Muitas vezes nós passamos mais tempo nas redes sociais. O apóstolo Paulo está dizendo assim: saiam disso daí, deixem isso daí de lado, pensem nas coisas que são do alto. Muitas vezes você anda preocupado mais com as coisas dessa terra, porque a tua mente está sempre sendo guiada pelas coisas dessa terra. Hoje nós vemos tudo que o mundo está passando, essa pandemia, as pessoas veem o jornal, assistem o jornal, começa a crise do pânico. Assiste o jornal, aumenta a depressão. Assiste o jornal, todas as notícias que estão sendo faladas ali, parece que não há mais esperança. E a ansiedade no nosso coração, na nossa mente vai dizer: é isso mesmo, não tem mais esperança. E a nossa mente vai dizer: não tem mais esperança. Porque você está colocando na tua mente tudo que não são virtudes espirituais, que não fazem parte da vontade e da palavra de Deus, que não estão de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu e você temos pensado diariamente, será que reflete a glória de Deus? Será que reflete as virtudes espirituais de Deus? Todas essas coisas, se houver algo digno de louvor, pense nessas coisas. Essa é mais uma maneira de vencer a ansiedade, a oração e o pensamento cheio da vontade de Deus, um pensamento cheio da palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, um pensamento puro, um pensamento que glorifica a Deus, e tudo que nós pensamos reflete no que nós agimos. Se você fica a maior parte do teu tempo nas redes sociais, se você fica a maior parte do tempo bombardeando a tua mente com coisas que não agradam a Deus, é impossível que você agrade a Deus no teu dia a dia com as suas ações. Se você pensa nas coisas que não agradam a Deus, que não são puras, que não são dignas de louvor, que não são virtudes espirituais, você acorda errado, você vai dormir errado, você passa o dia inteiro longe da vontade de Deus. E daí de noite, quando você faz uma oração de 5, 10 minutinhos, rapidinho ali, você pensa que vai sentir a presença de Deus e que Deus vai te dar essa paz aí, porque você orou em nome de Jesus e é algo milagroso que vai acontecer na tua vida. Nós temos responsabilidades como cristãos de estar combatendo a ansiedade com oração, mas também com pensamentos que glorificam a Deus, enchendo a nossa mente com as coisas do alto, enchendo as nossas... Saia da rede social, saia do Facebook, saia do WhatsApp, desliga a TV, desliga o rádio da tua casa, pegue a Bíblia, vai orar, enche a sua mente. Se você está trabalhando, todas as coisas que você está fazendo no teu dia a dia, não fique pensando mal dos outros, caluniando os outros, falando coisas que não agradam a Deus, agindo, achando maneiras de estar então enganando os outros, de se irar contra os outros. A Bíblia diz até que quem se ira contra o seu irmão é assassino, tem pensamentos de destruição contra o seu irmão. Encham a sua mente, o seu pensamento com coisas do alto, com as coisas do alto. Como é que você vai vencer a ansiedade? Como é que você vai batalhar contra a ansiedade se tudo o que você faz na tua vida é ficar com a sua cara, com o seu rosto na frente da TV? Você está se guiando pelas estatísticas do mundo, você está se guiando pelas coisas que o mundo fala, e o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, ou melhor, em Efésios no capítulo 6, versículo 13 ao 17, Paulo vai falar sobre a armadura espiritual. Ele diz isso: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Há dias que a nossa mente vai ser bombardeada por coisas que não agradam a Deus. Depois de terem feito tudo, ele diz, assim mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo-se da couraça da justiça e tendo os pés calçados pela prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Troque as preocupações com esse mundo, troque as coisas da carne, as coisas da matéria, troque toda essa preocupação com bons momentos de oração e pelas virtudes do alto.
Essa armadura reflete virtudes espirituais. O fruto do Espírito reflete essas mesmas virtudes espirituais a todo tempo. Aqui nesses 3 textos paralelos, as virtudes espirituais que Paulo fala aqui estão ligadas ao fruto do Espírito, estão ligadas à armadura espiritual, a qual, quando nós nos vestimos dessa armadura espiritual, nós podemos vencer no dia mau. O dia que a nossa mente, o nosso coração for bombardeada por todo tipo de imundícia, de preocupações, nós vamos estar em oração, clamando ao Senhor, agradecendo a Deus, com essa armadura espiritual, com o fruto do Espírito, com a manifestação espiritual em nós. Então nós vamos trocar toda essa preocupação, todas as coisas ruins, todas as coisas falsas, por essa armadura, por essas virtudes espirituais que são dignas de louvor. E o texto continua no capítulo 4, versículo 9, sigam comigo. O apóstolo Paulo agora vai dizer algo que é a terceira maneira de você vencer a ansiedade. Cuide para ver se não é falta de oração. Cuide também para ver se não é o que você tem pensado que está de errado na sua vida. E o texto diz no versículo 9: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Esta é a primeira parte. O apóstolo Paulo aqui, ele está se colocando, se oferecendo como exemplo para essa igreja, e exemplo para nós hoje. Ele está dizendo assim: eu sou um exemplo a ser seguido, me imitem. Ele já falou isso antes, depois eu vou citar os versículos. Paulo aqui está se oferecendo como alguém que deve ser imitado e seguido. Ele já tinha falado isso no capítulo 3, versículo 17, vejam aí, Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19, nesta mesma carta ele tinha já dito isso. Ele diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes dissemos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles pensam nas coisas terrenas. Sigam o meu exemplo, o apóstolo Paulo está dizendo. Observe a maneira de agir daqueles que obedecem à palavra de Deus. Paulo está se oferecendo como exemplo e está dizendo assim: porque há pessoas que parece que elas creem em Deus. Tem pessoas que, quando elas oram, parece que elas são de Deus. Elas estão no meio de vocês. Elas estão nos cultos. Talvez estão assistindo essa live glorificando a Deus em casa. Mas ele está dizendo, há pessoas que estão no meio da igreja, que elas estão, na verdade, preocupadas com seus próprios estômagos. Isso remete aos seus desejos, às suas vontades carnais. Eles se orgulham delas. São pessoas que diariamente elas vivem de maneiras que o Paulo ele explica aqui, ele coloca um exemplo, são inimigas da cruz de Cristo, são inimigas da verdade, das virtudes espirituais, do fruto do Espírito, mas no domingo elas estão no culto glorificando a Deus. Prestem atenção nessas pessoas, elas se orgulham das coisas erradas que elas fazem. Diariamente, se ela mente, ela dá risada. Deus perdoa, né? E gosta daquela maneira que ela vive. Ela vem para o culto, ela oferta porque ela acha que ela vai ganhar mais, que ela vai ser abençoada porque ela oferta. Ela vem no culto não porque ama a Deus, mas porque ela quer aquele momento de paz, aquele momento de transe, aquele momento emocional ali. Ela está mais preocupada com as coisas dessa terra. O apóstolo Paulo fala: eu não vou para glorificar a Deus. O culto é feito para glorificar a Deus, não é feito para você achar que é bom ou que é ruim. Pelo contrário, quando você acha que o culto é bom, na parte emocional, no emocionalismo, a maioria das vezes você saia fora. Corra! Se a palavra de Deus não te confrontar, se a palavra de Deus não te afrontar, corra, tem alguma coisa de errado. O culto é feito para Deus, é para agradar a Deus. Há pessoas que vivem como inimigas da cruz, que elas oram, elas em público, elas vêm nos cultos, elas participam das reuniões da igreja, mas a vida delas diária não mostra essas virtudes, elas não têm esse pensamento, a mente delas está corrompida, poluída, e o fim delas é a perdição, porque são pessoas extremamente carnais, pessoas que estão focadas com as coisas dessa terra. E Paulo fala: não imitem essas pessoas, olhem para mim, olha a maneira que eu vivo, olha a maneira que eu ensinei para vocês, eu sou um exemplo a ser seguido, e isso é perigoso. Eu acho que o apóstolo Paulo é um cara que pode falar de maneira íntegra isso. Mas eu, como pastor, também não posso falar para os irmãos e para vocês que estão em casa assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
Sou pecador, tenho falhas e defeitos, mas eu como pastor aqui tenho que ser exemplo para o rebanho. Eu como pastor tenho que ser vitrine para a igreja de Cristo. Como é que eu vou ensinar aqui não roubar, se eu roubar? Como que eu vou ensinar que não é para mentir, para dar calota em ninguém, se eu faço isso? Como que eu posso viver uma vida que não condiz com a palavra de Deus? Como eu posso viver e dizer para você, faça isso, mas eu não faço? O apóstolo Paulo, ele fala nesse texto, não seja ansioso, ore, porque eu oro. Eu estou falando para vocês fazer algo que eu faço. Eu experimento isso. As preocupações também vêm a mim, mas eu experimento a paz de Deus em oração e busco isso. Eu experimento diariamente as virtudes do alto, porque eu busco passar o meu dia pensando nas coisas de Deus, refletindo na palavra, estudando a palavra em oração, meditando na palavra de Deus. O que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Eu sou um exemplo que vocês podem ver na minha vida, que eu tenho essas virtudes espirituais. Paulo pecador, Paulo que disse que era o pior dos pecadores, Paulo que tinha falhas, mas ele diz assim, não, mas a minha vida vocês podem ver porque reflete a glória de Deus. E ele separa aqui, ele também diz aos Coríntios, vou citar para vocês, 1 Coríntios 11, no versículo 1, diz assim, tornem-se meus imitadores como sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, se vocês me imitarem, vocês vão estar sendo seguidor de Cristo. Porque eu sou seguidor de Cristo a ponto de que vocês possam imitar as minhas atitudes. Possam imitar porque são virtudes espirituais, é algo que vem do alto, é algo que não vem de mim. Apóstolo Paulo, nós todos somos pecadores, mas nós devemos viver sendo exemplo para aqueles que estão lá fora e para os nossos irmãos na fé, a ponto deles poderem imitar a nossa fé. Imitar. O apóstolo Paulo aqui então separa nesta primeira parte do versículo em dois pares. Acompanhe comigo aí, ele diz assim, aprenderam e receberam. Ou seja, eles têm o conhecimento, essa igreja tem o conhecimento e essa igreja ela tem a informação. Elas foram informadas da maneira de viver e receberam, reconheceram, aceitaram. Ou seja, aprenderam, então elas têm o conhecimento, eles têm essa informação e receberam. Ou seja, eu aprendi, Paulo, e eu sei que é verdade, eu recebo. É assim que eu quero viver. Eles aprenderam e receberam, aceitaram essa verdade como padrão de vida. Quando você escuta a palavra de Deus, você aceita a palavra de Deus, você aprende a palavra de Deus e você aceita ela como padrão para a sua vida. Você aceita ela, eu confirmo, eu creio nisso. E agora você tem que viver, porque você aprendeu e recebeu, você aceitou, recebeu a palavra. E o segundo par que ele dá aqui é ouviram e viram. Ou seja, eles entenderam o que foi dito. Vocês aprenderam, vocês receberam, e ninguém pode falar assim, viu? Eu falei em línguas aqui que ninguém compreendeu. Então, como é que você vai saber o que é para você falar? Se eu falei numa língua inteligível que ninguém compreende. Não, vocês ouviram, vocês entenderam o que foi dito. E ele diz assim, e viram. Vocês foram informados, vocês aprenderam, vocês receberam, aceitaram esse padrão de vida. Vocês ouviram muito bem o que eu falei. Ninguém pode dizer aqui que não ouviu. Ninguém aqui pode dizer que não aprendeu. Ninguém pode dizer que não recebeu. Que disse, Paulo, eu não aceito isso daí, virou as costas e foi embora. Não, vocês aceitaram, receberam. E vocês não só aprenderam, receberam, ouviram, mas também viram. Vocês viram, me viram praticando. Vocês viram a minha fé, vocês viram o meu trabalho, a minha perseverança. Vocês viram as minhas orações, os momentos de oração. Vocês aprenderam essas coisas de mim, de maneira que agora ninguém mais pode usar como desculpa. Mas eu não sabia. Mas eu não entendia. Ih, Paulo, o que acontece é que eu não pensei que era assim. Eu não entendi. O que Paulo está dizendo aqui, vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Vocês viram na prática. Os líderes espirituais, os pastores da igreja, eles deixaram a instrução oral, como está acontecendo aqui, a instrução oral, a instrução escrita. Eles também deram um exemplo espiritual, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, de maneira que a igreja não pode mais se desculpar. Eu não sabia. O meu pastor não me ensinou, eu não aprendi, eu não ouvi direito, eu não entendi direito, e eu não vejo essas características em ninguém da minha igreja. Eu não vejo o meu pastor perseverando, eu não vejo o pastor ensinando as pessoas, eu não vejo o pastor aconselhando, eu não vejo o pastor tentando ser uma pessoa íntegra, eu não vi isso daí, e eu nem aprendi, como é que eu ia saber? Paulo está falando aqui, vocês, Filipos, e eu quero dizer aqui para os irmãos também, vocês não têm essa desculpa. Não temos essa desculpa. Eu não tenho como usar essa desculpa, eu não sabia, eu não entendi.
E muitas pessoas acham que Deus perdoa o tempo da ignorância. Não existe esse versículo na Bíblia. Não existe. Deus perdoa o tempo da ignorância. O que Paulo vai falar lá em Atenas, se eu não me engano em Atos 17, ele fala assim que no passado Deus não levava em conta essa ignorância, mas agora ele já marcou o dia do juízo. Vocês podem pegar e ler lá, quando ele está falando da idolatria daquela cidade. No passado, antes da vida de Cristo, Deus não levou em consideração a ignorância, mas agora não. Agora a verdade foi liberada. Foi revelada perante as pessoas. Vocês aprenderam a verdade, receberam a verdade, aceitaram essa verdade, é assim que eu quero viver, é desta maneira que eu quero viver e não tem mais desculpa. Você não tem como falar que não sabia, e você que está em casa agora e tem acompanhado essa série, você só vai continuar com ansiedade se você dar esta desculpa. Eu não sabia que eu tinha que orar. Eu não sabia que eu tinha que suplicar. Eu não sabia que eu tinha que agradecer. Eu não sabia que tinha que ter essas características. Agora você que está em casa sabe qual é a maneira de combater a ansiedade. E você pode ter exemplos no apóstolo Paulo. Se você não tem exemplo nenhum ao seu redor, veja como o apóstolo Paulo procedeu. E ele continua dizendo: ponham em prática. Vocês sabem, vocês receberam, vocês ouviram, vocês conhecem essas virtudes, vocês sabem como devem orar, vocês têm aprendido, vocês têm visto em mim essa maneira, ponham em prática. E essa é a terceira atitude que você tem que fazer para combater a ansiedade. Ponham em prática. Não basta saber, não basta ser informado, não basta ter entendido bem, não basta ser um teórico, um teólogo, não, eu sei bem o que você está falando, e eu sei melhor que você. Vem aqui, pastor, que eu vou te explicar depois. A palavra grega é essa, mas não vive. Sabe a maneira que deve orar. Tem o conhecimento. Não, eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que Ele faz isso por mim. Eu sei que o Espírito se manifesta em mim. E eu posso refletir essas virtudes espirituais se eu estar próximo dEle. Eu sei até os versículos que diz aonde isso daí. Mas não vive dessa maneira. Você lembra que na primeira pregação eu falei exatamente isso? Às vezes você crê que Deus tem poder para te libertar da ansiedade. Às vezes você crê que Deus tem poder para te curar, para te salvar, que Deus tem poder para te libertar, que Deus tem poder para te santificar, mas você sabe disso, mas não crê que é verdade. E pior disso, muitas vezes você não crê, e muitas vezes até você acredita nisso, você tem fé nisso, mas você não põe em prática diariamente. Eu creio do fundo do meu coração que se eu orar eu vou experimentar a paz de Deus, que se eu ter comunhão com Deus, porque eu amo Ele e Ele me ama, eu vou experimentar isso. Se eu passar o dia pensando nas coisas que são de Deus, eu vou passar um dia flutuando no Espírito, eu vou passar um dia que Deus vai estar agraciando meu coração com a sua presença, mas eu não ajo mais assim. Eu me lembro de dias que eu passei o dia inteiro orando, trabalhando, fazendo as atividades diárias, mas eu passei o dia inteiro louvando a Deus e glorificando a Deus. E eu passei aquele dia com uma paz que excede todo entendimento. Que podia acontecer qualquer coisa errada ao meu redor, que a paz de Deus eu ia lá, organizava, arrumava. E daí muitas vezes nós agimos dessa maneira. Só nos lembramos de dias bons que nós tivemos com o Senhor. Mas eu não consigo mais ser assim, não, é mentira. Isso é uma grande mentira que a gente conta para nós. Ah, mas é difícil chegar naquela vida espiritual que eu tinha antes. É difícil, é muita preocupação, é muita coisa, é o coronavírus, é a crise na política, é a crise econômica, eu não consigo, eu perdi o meu negócio, eu perdi todas as coisas da minha vida. É mentira. Essas são as desculpas que nós contamos para nós mesmos, para colocar a culpa. Por que eu fico nervoso? Ah, tem alguma coisa que me deixou nervoso. Por que eu fiquei ansioso? Ah, tem alguma coisa que me deixou ansioso. Por que eu perdi a paz? Tem alguma coisa que me tirou a paz. Por que eu agi dessa maneira? Por que eu menti? Por que eu enganei? Por que eu ofendi? Ah, porque tem alguma coisa. É as desculpas que nós usamos, eu não consigo mais ter aquela vida espiritual. Isso é mentira. Porque quem já sabe o caminho, volta lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se nós estivermos em comunhão com Ele, praticarmos, estarmos de acordo, a nossa mente pensa nas coisas do alto e nós agimos conforme nós aprendemos na Bíblia e aprendemos com os nossos líderes. Tiago 1, versículo 22. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Você lembra que no começo da oração aqui nós pedimos a Deus, em oração eu pedi a Deus em oração: Pai, nos dá a Tua sabedoria, Pai. Derrama sabedoria sobre as nossas vidas, para que quando nós venhamos ouvir a Tua palavra, estudar a Tua palavra, nós não venhamos só aprender, ser bem informados, ouvir com clareza, entender com clareza, ver pessoas que agem assim, mas Pai, nos dá a Tua sabedoria para que nós sejamos praticantes da Tua palavra, para que diariamente
que a partir de agora, quando terminar esse culto, nós já venhamos estar nos colocando em oração para experimentar essa paz. É um trabalho. Não pense que você passa o dia inteiro afastado do Senhor, que você vai chegar lá e vai sentir a paz de Deus. Pratique diariamente, pense nas coisas do alto, esteja em oração, não fique se lembrando do tempo que você teve uma vida espiritual. Viva espiritualmente com Deus agora, esteja próximo de Deus agora, Ele está próximo de ti. O texto continua dizendo assim: e o Deus da paz estará com vocês. No versículo 7 ele falou que nós vamos experimentar a paz de Deus. Agora ele diz que o Deus da paz vai estar com vocês. Nós temos paz com Deus, nós somos amigos de Deus. Por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Orando, pensando nas coisas do alto, praticando as coisas do alto, nós podemos então ter essa paz de Deus. Temos paz com Deus, a paz de Deus. E agora o apóstolo está falando aqui: se você praticar, se você pensar, se você orar, se você estiver em comunhão com Deus, sabe quem que vai estar do teu lado? Batalhando contra a ansiedade. Sabe quem vai estar do teu lado? Lutando contra as preocupações? O próprio Deus da paz estará com vocês. Nós temos paz com Ele, nós temos a paz dEle e temos Ele como nosso amigo, lado a lado. Deus indo na nossa frente, Deus indo abrindo os caminhos para que a gente passe. Deus abrindo o mar, como fez naquele tempo, na libertação, na Páscoa judaica, que é a libertação do povo da escravidão. E a nossa Páscoa cristã é a libertação de um povo inteiro do pecado e lhes dando perdão e salvação para a vida eterna. O Deus da paz estará com nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos Deus como aquele que está do nosso lado. Ele nos santifica, Ele nos guarda para a vinda do Senhor. Ele nos guarda até o ponto de nós sermos encontrados irrepreensíveis. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: o próprio Senhor da paz lhe dará a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com vocês. Com vocês. Hoje então nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa cristã. Comemoramos aquele Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar, que carregou a nossa cruz, que morreu a nossa morte, que foi sepultado e ao terceiro dia, o dia que nós comemoramos no dia de hoje, ressuscitou para a nossa salvação e justificação. A base da nossa fé é Deus se fazendo homem, morrendo em nosso lugar e ressuscitando milagrosamente com o poder de Deus. É o momento de nós refletirmos nas coisas que nós temos pensado, na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão. Nós podemos refletir nesse dia que Jesus morreu na cruz, sofreu em nosso lugar, e muitas vezes nós achamos tortura passar alguns minutos em oração. Muitas vezes nós achamos tortura fazer obras que glorifiquem a Deus. Muitas vezes nós achamos que é muito difícil servir ao Senhor. Mas quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, a tortura que Ele passou ao nosso lugar, nós sabemos que, assim como Paulo, quando fala que os nossos sofrimentos breves e momentâneos não se comparam com a glória de há de vir. Quer vencer a ansiedade? Combater a ansiedade? Então orem. Encham os seus pensamentos com as coisas de Deus e pratiquem, ponham em prática as coisas que vocês têm aprendido, que vocês têm ouvido, que vocês têm entendido, que vocês têm recebido como palavra de Deus. Pratiquem essas coisas. Pode vir a crise, pode vir qualquer tipo de crise mundial, econômica, política, pode vir o vírus, pode vir doenças e pragas, que deparado com Deus que está conosco, a paz dele como um guarda, nós temos paz com ele, a paz dele como um guarda, nós somos amigos dele e ele está conosco. Quando você caminha com Deus, qual a crise que pode te abalar? Qual o vírus que pode te abalar? Qual a estatística de morte que pode abalar alguém que está caminhando com Deus? Deus está na nossa frente. Não há problemas, não há perseguições que pode fazer com que nós, os cristãos, se tornamos ansiosos. Não há dor corporal, não há perseguição, tortura nenhuma que faz com que o cristão seja ansioso. Essa paz de Deus fez com que o apóstolo Paulo caminhasse para a guilhotina romana. O apóstolo Paulo foi decapitado
Essa paz de Deus que excede todo entendimento, cristãos que pensam nas coisas do alto, cristãos que praticam a palavra de Deus, é essa paz que guardou a mente deles e os coração deles. Quando Nero colocou eles pendurados em postes e eles iluminavam a cidade de Roma à noite sendo queimados. Foram esta paz, esses pensamentos, essas práticas que fizeram com que cristãos experimentassem a paz de Deus quando foram torturados, perseguidos, quando foram entregues às feras, 10 perseguições romanas, muitas torturas ao longo da história. A igreja romana destruiu os valdenses. Cristãos da igreja primitiva, que a igreja romana destruiu, matou todos eles. Essa paz é que guardou o coração e a mente deles, porque eles praticavam e pensavam nas coisas do alto. Homens e mulheres, assim como eu e você, você que está na sua casa, que crê em Cristo, que pensa nas coisas do alto, que quer ter uma vida de intimidade com Deus, é essa paz e é esse Deus da paz que caminha conosco diariamente. Não há problema, não há nada. Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, é esse o Senhor da paz que caminha conosco. Hebreus capítulo 13, versículo 20, 21. Eu quero dizer para você, como eu tenho dito as outras vezes, se você praticar essas coisas, não tem outra saída. Não tem outra coisa. Se você pensar nas coisas do alto, praticar as coisas do alto, se você ter uma vida de comunhão com Deus, não há ansiedade, não há preocupação excessiva na vida do cristão. Hebreus 13, versículo 20 e 21 diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus.